dia. Bom dia, mais um dia de oração, né? Que bom poder estar aqui cedinho. E hoje aqui em Papanduva está bem frio, né? A noite foi uma noite bem gelada e hoje está frio aqui na nossa cidade, né? O inverno voltou para a nossa região, né? Mas, como eu sempre digo, somos aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de hoje se encontra lá em Mateus 21. Mateus 21 vai falar sobre uma figueira. Bom dia para Beth, Nita, bom dia o seu Sadia, Dona Sueli, o seu Adão, a Dona Jússia. Sejam bem-vindos a esse tempo de meditação e oração. E a palavra de Deus fala para nós nesta manhã. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. E ela imediatamente secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas dizer ao monte: levanta-te e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Hoje nós vivemos num mundo que vive de aparência, né? Jesus ele se aproxima daquela figueira e ele só vê folhas. Com certeza devia ser uma figueira muito linda, uma figueira imponente, uma figueira que dava sombra, cheia de folhas, bonita, que todos que passavam olhavam para aquela árvore. E ele só vê aquelas folhas, ele não encontra fruto nenhum naquela figueira. Folhas, elas são apenas aparências. Quantas pessoas vivem no mundo de aparência? Quantas pessoas estão neste tempo buscando mostrar algo que não são? Então, aquela figueira, a função da figueira é dar fruto, a função de uma árvore frutífera é dar fruto, mas aquela figueira não tinha fruto, eram somente folhas. E as aparências, ela até pode enganar os homens por um tempo. Eu tenho falado muito isso, né? Um tempo você consegue manter a aparência e enganar as pessoas, mas dali um pouco as coisas acontecem e você acaba colocando à mostra aquilo que você realmente é. Mas Jesus, ele procura fruto. Só Jesus consegue ver além das aparências. Então, assim, às vezes a gente pensa, ninguém viu, né? As pessoas vão ver isso, vão achar que está tudo lindo e maravilhoso. Não, mas Jesus, ele vê. Jesus, ele conhece o mais profundo do nosso coração. Você não consegue viver de aparência dizendo que você é de Jesus, porque ele vê aquilo que está nos incomodando, ele vê a nossa essência, aquilo que nós somos. E chegando nessa figueira, ele nada achou, senão folhas. E ele disse para essa figueira: nunca mais alguém coma de ti, nunca mais você vai dar frutos, nunca mais você vai ser abençoada. Jesus, ele não fala isso para a figueira, ele não amaldiçoa aquela figueira a secar porque ele estava com tanta fome, porque ele ficou irritado. Não. Ele faz isso para nos ensinar que ele não se agrada de aparência sem frutos. Não adianta viver de aparência o tempo todo e não dar frutos. Pensa como está sendo a sua vida nesse tempo. Um mundo de imediatismo, um mundo de ter, e nós precisamos ser luz. Nós precisamos estar, como nós falamos ontem de manhã, com a nossa lâmpada cheia de azeite, sempre prontos à espera do noivo. Ou será que nós somos como aquela figueira
uma árvore linda, cheia de folhas, mas nós não damos frutos. E uma árvore frutífera, ela só é plantada porque ela dá frutos. O episódio, ele não termina ali, porque Jesus diz assim, que se eles tivessem fé, quando os discípulos questionam né? Jesus diz que se eles tivessem fé, eles iriam dizer para o monte, levanta daqui, joga-se ao mar, e eles iriam conseguir fazer isso. Jesus, ele diz assim que nós faríamos muito mais milagres do que ele fez durante o tempo que ele estava aqui na terra, se nós tão somente tivéssemos fé. Mas muitas vezes na nossa vida, nós temos uma vida de aparência e nós não temos fé suficiente para isso. Tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. Tem uma condição para você receber. Tem uma condição hoje para você receber aquilo que nós falamos na segunda-feira. Algo novo vai acontecer, algo bom, algo grandioso. Você vai voltar a dar frutos em nome de Jesus. Você vai voltar a ser essa árvore frutífera, vai voltar a ser uma pessoa abençoada, mas você precisa crer realmente em Jesus, para que isso aconteça na tua vida e através da tua vida outras pessoas possam ser abençoadas, outras pessoas possam estar recebendo das bênçãos do Senhor, porque a tua fé é grande. Fruto não é postar versículos bíblicos, louvores ou frases bonitas nas redes sociais. Não adianta você postar um versículo bíblico, um louvor bonito, frases lindas nas redes sociais. Fruto é uma vida de arrependimento, de entrega. É uma vida no secreto com Deus, é uma vida de obediência. É viver sem precisar ser anunciado. Isso é fruto. Muitas pessoas postam tantas coisas que você pensa assim, nossa, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Não, queridos, a pessoa vive de aparência. Porque fruto realmente é uma vida de arrependimento. Só dar frutos aquelas pessoas que se arrependem e voltam-se para Jesus. Aquelas pessoas que vão no secreto e se entregam para Deus. Entregar tudo, como nós temos falado essa semana. A minha vida, o meu trabalho, a minha igreja, a minha família. Entregar tudo que tenho nas mãos de Jesus e confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele nunca perde o controle. É Ele que está dizendo nesta manhã para nós nos arrependermos e entregar tudo para Ele. É abrir a porta do quarto, é ir no secreto e nos derramarmos aos pés do Senhor. O fruto se manifesta em fé e confiança em Deus, que move montes e transforma situações difíceis em situações reais, boas diante do Senhor. Não há nenhuma situação que Deus não possa mudar. Não existe o impossível para Deus. O impossível, aquilo que as nossas mãos não conseguem fazer, o Senhor Jesus quer fazer na vida de cada um de nós. Mas precisamos voltar para Ele. Porque o fruto do Espírito não está no que nós falamos, não está nos nossos lábios, não está naquilo que nós postamos na rede social. O fruto do Espírito está no nosso caráter, está no nosso caráter, naquilo que nós somos, na nossa essência. O fruto do Espírito lá em Gálatas 5, vai falar que é amor, bondade, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O povo não consegue dominar-se a si mesmo. Como vai dominar o mundo? Como você vai liderar? Como você vai dar frutos se você não produz todos os dias na sua vida o fruto do Espírito que vem do nosso arrependimento?
Lembra que já falamos essa semana, se vivemos, somos do Senhor, e se morremos, nós vamos para o Senhor. É isso que nós temos que ter em mente na nossa vida. Nós não podemos perder a nossa essência de Cristo. Nós precisamos ser o que a Bíblia diz que nós somos. E nós somos a geração eleita do Senhor Jesus. Você é a geração de Jesus para hoje, para esse tempo, para mostrar às pessoas nesse tempo que Jesus é o Rei dos Reis. Alguém frutífero carrega o fruto do Espírito em sua essência. Nós temos que parar, nós temos que meditar na palavra, nós temos que pedir para que Deus tire da nossa vida tudo aquilo que nos afasta dele, tudo aquilo que faz com que os frutos do Espírito não sejam vistos na nossa vida. Nós precisamos estar nos lugares e as pessoas olharem para nós e acharem os frutos na nossa vida. Se Jesus tivesse achado fruto naquela figueira, ele não teria dito que ela secasse. Ele não teria amaldiçoado aquela figueira. Não, ele teria comido daquele fruto e se alegrado. Será que Jesus está achando o fruto na tua vida nessa manhã? O que precisamos mudar para que ele olhe para nós e na nossa essência nós estejamos produzindo os frutos do Espírito? Assim, pelo fruto, vocês o conhecerão. Lá em Mateus 7,20, Jesus fala isso. Diante de Deus, você tem vivido folhas ou você tem vivido frutos? Como está a tua vida diante de Deus nesta manhã? Pelo fruto, as pessoas lá fora te conhecerão. Será que quando você está passando nos lugares, você chega nos lugares, as pessoas se alegram porque elas veem na tua vida o fruto do Espírito? A fé em Deus, ela produz esse fruto. Por isso nós estamos aqui nas manhãs. Nós não precisamos ter medo pelas coisas erradas que nós temos na nossa vida. Nós não precisamos ter medo porque nós pecamos todos os dias. Nós não precisamos ter medo de Deus, porque Deus é o Pai, Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é a essência do amor, é o próprio amor. Nós precisamos ter temor, que é obediência a Deus. Nós precisamos realmente abrir o nosso coração para Deus, conversar com Deus, estar na presença dele, chorar se preciso for, pedir para que ele aumente a nossa fé, pedir para que nós não sejamos como aquela figueira que não produzia frutos. Olhe para dentro de você nessa manhã. Peça assim que Deus não permita que você venha viver uma vida somente de aparências. Que você não seja folha, que você seja fruto. Que o Espírito Santo possa habitar e se mover dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se move dentro de nós até com gemidos inexprimíveis. Mas mesmo no tempo que o Espírito Santo se move com gemidos inexprimíveis, você sinta a presença de Deus e que possa fazer mudança na tua vida onde precisa ser mudado. Volte para Jesus. Esse é o tempo de estarmos na presença de Deus. Esse é o tempo de você fazer alguma coisa para o reino de Deus. Nós precisamos mostrar frutos da nossa vida para aquelas pessoas que estão sofrendo, para aquelas pessoas que não têm esperança. Talvez você mesmo está aqui ouvindo essa meditação nessa manhã e talvez você esteja sem esperança. Mas eu te digo, Jesus Cristo é a esperança. Basta tão somente você crer. Tudo que você pedir em oração, se você crer,
você receberá. Faça uma autoanálise na tua vida. Veja o que precisa mudar. Não seja folha, não viva somente de aparência, mas dê fruto onde você passar. Trabalhe para o reino de Deus. Ajude pessoas a se voltarem para Jesus. Mas para nós ajudar alguém, nós precisamos primeiramente sermos curados. Nós precisamos primeiro buscar e nós precisamos ter essa fé que a palavra de Deus fala. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos nesta manhã pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua beleza, Senhor. Nós não somos nada se não fosse a tua palavra sobre a nossa vida, Jesus. E nós queremos pedir nesta manhã, Deus, sonda os nossos corações. Tira o que não vem de ti, Senhor. Não queremos ser folhas e viver somente de aparência. Nós não queremos ser vida somente no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais. Mas nós queremos ser vida na vida de outras pessoas. Vidas verdadeiras. Vidas que proclamam a esperança. Vida que proclama amor, que distribui amor por onde passa. Mostra para nós, Senhor, aquilo que tu queres na vida de cada um, os propósitos para a vida de cada um nesta manhã. E que por onde nós passarmos, possamos estar distribuindo o fruto do Espírito Santo. Que a tua graça e bondade seja com cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia, né? E que por onde você passar, você possa ser um fruto do Espírito Santo na vida de alguém. Até amanhã, pessoal.